Olá, eu gostaria de falar nesse vídeo sobre o pastor Silas Malafaia. Veja bem, o pastor Silas Malafaia, ele tem sido um pastor muito instável, tanto em doutrina como na política, né? Doutrina, ele tem várias facetas, que um tempo ele defendia uma coisa, outro tempo defendia outra. Na política também, né? A política ele defendia Lula, e Lula sempre foi da esquerda, nunca foi de direita, e agora defende Bolsonaro. Tudo bem. Eu não venho falar aqui de política, nem quem está certo ou quem está errado. O que eu venho falar aqui é sobre a má influência do pastor Silas Malafaia como pastor, diante de impropérios contra autoridades e de xingamentos a pessoas. E algumas pessoas podem dizer assim, mas isso é do temperamento dele, isso aí é uma coisa que acontece com todo mundo. Não é bem assim que diz a Bíblia. E eu gostaria de falar agora aqui o que diz a Bíblia sobre isso. Que impropérios a autoridades demonstra muito mais do que a pessoa e até mesmo os falsos profetas, conforme as escrituras que eu vou demonstrar para os amados. Antes eu gostaria de mostrar o que o pastor Silas Malafaia tem escrito contra autoridades. Isso é só o mínimo, né? Por exemplo, no Antagonista, no Instagram do Antagonista, está escrito assim: Malafaia critica Moraes após a operação, entre aspas, quem vai parar esse desgraçado? Para o ministro Moraes. Nós vemos aqui também o pastor Silas Malafaia no seu Twitter, ele escreve dessa forma: jornalismo inescrupuloso de O Globo, fazendo propaganda velada para Lula, o tempo todo na primeira página, online, o escroto do Joaquim Barbosa, que detonou Lula no Mensalão. Então, vejam as expressões que o pastor Silas Malafaia escreve no seu Twitter. Depois nós vemos que ele foi processado primeiro por Felipe Neto, na coluna Guilherme Amado, diz assim: Malafaia aceita acordo e pagará 24 mil por difamar Felipe Neto. Eu não estou dizendo que Felipe Neto, não concordo com nada que Felipe Neto defende e faz, mas eu estou dizendo apenas que ele foi processado por difamar Felipe Neto. Ou seja, para um pastor isso não se sustenta. Mas não ficou só nisso, não. No site do Crente News, tem a Silas Malafaia condenado a indenizar Vera Magalhães por fake news. E a última agora, que é a mais recente, o senador Cajuru o chamou de canalha, de pastor do diabo, né, no Senado Federal, e com algumas acusações. E aí o pastor Silas Malafaia, no seu Twitter, ele diz: o canalha do senador Cajuru, cretino, inescrupuloso, mentiroso, a escória da política. Minha gente, a Bíblia fala muito sério sobre as palavras, e principalmente contra a autoridade. E eu gostaria de falar sobre isso e demonstrar alguns textos bíblicos. Isso pode parecer que não influencia outros crentes, mas sim influencia. Eu estava vendo o julgamento dos que participaram do 8 de janeiro, da invasão dos ministérios de 8 de janeiro, e todos eles disseram a seguinte palavra para a defesa: eu fui para orar. E realmente tem um vídeo de uma mulher conclamando as Forças Armadas e mostrando o Senado, né, todo quebrado, e segundo alguns crentes lá, cantando o hino do cantor cristão e orando, dizendo eles que eles foram orar. Esse é o tipo de crentes que não
respeitam as autoridades que são constituídas por Deus, como diz Romanos capítulo 13, que toda autoridade é constituída por Deus e são ministros de Deus. E quando Paulo falou isso, os imperadores eram ímpios, ímpios, terríveis. Mas Paulo diz toda autoridade constituída por Deus. Queres temer as autoridades? Faças o bem. Então vejam bem, eu vou colocar alguns textos bíblicos. O primeiro texto bíblico que eu quero demonstrar é o que Jesus falou sobre no Sermão da Montanha, Mateus 5, 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto, essa palavra insulto, a palavra aramaica, hakar, que era uma palavra de baixíssimo nível, a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, moré, a palavra grega moré, estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus está demonstrando claramente que aqueles que falam impropérios a outras pessoas têm o mesmo julgamento de uma pessoa que mata, que quebra o mandamento não matarás. Mas veja o que Jesus falou aqui também em Mateus 12, 33. Amados, é algo muito sério. Vejam, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, Jesus está falando aos fariseus, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola, palavra desprezível, palavra que envergonha, palavra que pode trazer profundas humilhação às pessoas, que proferirem os homens dela darão conta do dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Vejam como Jesus levou a sério as palavras, porque a boca fala e o coração está cheio, e pelos frutos nós conheceremos a árvore. Mas não ficou só nisso. Tiago, capítulo 3, ele pega o exemplo de Jesus. Ele falando da língua, ele diz, com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. De novo, Tiago usa a imagem da árvore e seu fruto, e que aquele que abençoa não pode trazer também maldição da mesma boca. Vejam, mais sério ainda, queridos, o apóstolo Pedro, ele identifica os falsos profetas e aqueles que estão em perdição pelo que eles falam às autoridades. Isso é muito sério. Segundo de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Meus queridos, aqui está falando de autoridades da terra, autoridades superiores, porque o mesmo Judas fala também sobre isso. Notem que Pedro e Judas, o apóstolo Judas, que escreveu também o meio-irmão de Jesus, falam a mesma coisa. As autoridades superiores, elas podem ser más, mas nós temos que ter todo cuidado de falar com essas autoridades. E o pastor Silas Malafaia tem influenciado um grupo de crentes completamente, vamos dizer assim, sem uma racionalidade, e que estão desrespeitando autoridades. E a Bíblia diz em 1 Timóteo que nós devemos orar pelas autoridades para que nós tenhamos vida tranquila. A Bíblia não diz para nós amaldiçoarmos autoridades.
A Bíblia não diz para nós xingarmos autoridades. A Bíblia jamais concorda com pessoas que invadem os poderes, que vão contra o sistema democrático em nome de qualquer outra coisa. Então a Bíblia não aceita isso. E por isso eu quero dizer que a igreja deve ter todo o cuidado com o pastor Silas Malafaia. Ele não tem sido um bom exemplo para a igreja de Jesus. Que Deus abençoe.